sei que vocês já receberam muitas boas-vindas, mas fica as minhas boas-vindas aí para vocês. Não vou falar muito porque o nosso tempo é curto. A dinâmica dessa sala aqui agora será a apresentação de 3 trabalhos de 3 professoras. Eu vou chamar uma de cada vez. A professora terá 10 minutos para apresentar o trabalho. Pouco tempo, eu sei. Eu também sou professor e sei que eu fui vacinado por agulha de vitrola. Sabe como que é a agulha de vitrola? A gente começa a falar e não para. E 5 minutos de debate. Tá certo? A ideia do Simpro São Paulo é para que as pessoas possam expor o seu trabalho, tá certo? E divulgar nas diversas mídias que a gente tem, inclusive, nós iremos fazer a gravação, o Nivaldo está ali, e ele pede para a pessoa apresentar aqui, do lado esquerdo aqui da mesa, para ter uma melhor, para ele ter um melhor ângulo para poder fazer a gravação. Então, as 3 professoras já estão aqui, eu vou ser chato com o horário, desculpem. E a primeira é a professora Paloma, dos Santos de Jesus. Cadê a Paloma? Paloma está aqui. E ela tem um trabalho, que é o ensino da gramática no ensino fundamental 2, a utilização do lúdico como forma de aprendizagem. Bom trabalho, Paloma, 10 minutos, tá bom? Eu te aviso quando estiver perto de terminar. Boa tarde. Eu sou a professora Paloma, eu sou formada em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e eu escolhi esse trabalho porque eu já estou atuando na área já tem um tempo e eu dou aula tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2 de língua portuguesa. E, principalmente em relação aos adolescentes, eu percebi que o ensino da gramática é um pouco complicado para eles, porque, primeiramente, não são todos os alunos que apresentam interesse em relação a isso, porque a gramática eles veem como algo muito difícil e muitas vezes não está contextualizado dentro daquilo da realidade que eles vivem. Então, a falta de compreensão também em relação às regras é muito notória que eu percebo em sala de aula, porque quando nós estamos ensinando gramática, os alunos eles não conseguem compreender a aplicabilidade na prática. Então, nós ensinamos as regras e eu percebo que os alunos eles têm muita dificuldade para entender o porquê aplicar determinada regra e para que nós devemos saber gramática, já que a fala, nós conseguimos nos comunicar e, necessariamente, eles não conseguem ver essa diferença da fala e da escrita. Então, eu acredito que o ensino da gramática ele é importante, principalmente o aluno ele saber essa distinção entre a fala e a escrita, não que seja errado, mas eles precisam saber que existem contextos diferentes. Então, em determinado contexto, você precisa falar de uma maneira diferente. Entanto que, se nós pegarmos as redes sociais, é a maior prova disso. Não são todas as redes sociais que nós podemos escrever da maneira correta. Por exemplo, o Twitter. Temos um número certo de caracteres para poder escrever. Então, necessariamente, é um contexto que exige que você escreva abreviado e não precisa necessariamente ter a aplicabilidade da norma culta. Mas não é o mesmo que acontece quando, por exemplo, nós vamos redigir uma carta para uma pessoa importante, quando nós vamos escrever uma redação no vestibular. Então, é necessário eles saberem essa diferença e entender que a gramática também é a identidade da nossa língua. Nós temos de conhecer as regras da nossa língua materna. Então, o objetivo desse trabalho é justamente isso, essa compreensão da língua, porque a língua, além de ser a nossa identidade, é uma maneira de preservar o nosso idioma. E aí, no caso, qual que é a minha proposta? Após você ensinar algumas regras gramaticais, eu gostaria de aplicar um jogo com eles. Então, como que se dá esse jogo? Esse jogo ele tem várias frases do dia a dia do nosso cotidiano com erros gramaticais. E o que eles precisam fazer? Eles precisam identificar esse erro e dizer o porquê está errado naquele determinado contexto. Porque também não basta somente identificar. Porque, muitas vezes,
a decorar a regra parece ser muito fácil, mas quando chega no momento de você aplicar num determinado contexto, eles não entendem o porquê aquela regra está presente ali. Eles sabem a regra de uma maneira individual, mas quando se aplica num contexto, tem uma maior dificuldade para poder se ensinar. E isso nós vemos muito nas aulas de gramática, quando nós vamos ensinar principalmente a sintaxe. Por quê? Porque, às vezes, nós ensinamos, por exemplo, o que é o objeto direto, qual que é a função dele. Os alunos eles conseguem compreender de uma maneira isolada o que é, mas quando você muda, às vezes, o contexto, a frase, eles não conseguem mais identificar, porque ficam decorando os verbos prontos, ficam decorando listas de sujeito, e nós sabemos que a língua não é isso. O português, principalmente por ser um idioma muito dinâmico e fornece plurissignificação de diversas palavras, o contexto ele ajuda a compreender melhor a gramática do que você simplesmente só ficar decorando as regras de uma maneira isolada. E, no caso, após a aplicação desse jogo, ele também pode servir como uma maneira de você avaliar o aluno. Não precisa necessariamente fazer uma prova escrita, porque ali, além de ser um método dinâmico, você também consegue perceber quais são os alunos que compreenderam, todos os alunos conseguem participar. E, no caso, eu trouxe aqui para vocês verem algumas frases. Esse jogo ele é separado em várias cartas, com diversas frases. Eu tenho o jogo físico, eu fiz em cartas, mas ele também pode ser feito do modo virtual. No caso, no PowerPoint, há como você montar esse jogo e você montar hiperlinks para poder indicar se a frase está correta ou não, indicar o erro dela. E aqui, como que funciona? No primeiro momento, essas frases elas são um pouco simples, aparentemente, e são muito comuns. Então, aqui eu usei, por exemplo, agora o relógio marca 12h30. É um erro muito comum que acontece no dia a dia, principalmente no âmbito escolar. Então, o que eu fiz? Eu fiz como se fosse mais ou menos uma gradação das frases. Começam por erros aparentemente mais simples de serem solucionados, e aí vai passando. Aquela menina era meio maluca. As meninas da minha sala foram no shopping hoje. Algumas frases pode ser que eles demorem um pouco mais para identificar, porque como já está arraigado na fala, ser justamente dessa maneira, então pode ser que eles demorem um pouco mais de identificar. Então, aqui, a gente, junto e separado, ainda aparece muito nas redações. Para nós que estamos na área, são erros simples, mas são erros que os alunos eles estão cometendo, principalmente por virtude da fala, de não conseguir diferenciar esse contexto e levar essas manias para a escrita, principalmente quando se precisa fazer uma redação. Aqui o outro exemplo. A professora disse, obrigado pelos parabéns. Isso também acontece bastante de não ter aquela identificação do gênero feminino e masculino. Esqueci meu óculos em casa. Esse tipo de frase é um pouco mais difícil para eles identificarem, porque são poucos que sabem que óculos já está no plural. Então, a maioria fala meus ciúmes, meu óculos. Então, talvez pode ser que eles apresentem uma maior dificuldade nesse tipo de frase, mas é importante mostrar que esses erros eles acontecem e ocorrem cotidianamente. Faltei por causa que eu estava doente. Tem outras questões. Essa frase também, eles podem demonstrar um pouco de mais dificuldade por conta disso, que quase todos falam dessa maneira. E tive um sonho onde todos morriam. A questão do advérbio de lugar ser empregado num contexto que não está adequado. Então, eu procurei separar algumas dessas frases para vocês verem. Tem muitas outras, tem mais de 30 frases. Então, esse tipo de jogo ele pode ser aplicado tanto do 6º ano ao ensino médio como uma forma de avaliação, ou como uma forma de você até mesmo revisar a disciplina. Não precisa necessariamente ser um jogo exclusivo do 6º ano ou do 7º ano. Ele pode ser trabalhado durante todo o ano letivo, o tempo que a criança continua na escola, porque não adianta. Eles vão para as férias, muitas vezes eles esquecem. Então, é uma maneira de você sempre estar revisando. E também a gente sair um pouco daquela zona de conforto, achando que nós conseguimos avaliar o aluno só por meio de prova. E, às vezes, não é isso. Existem outras maneiras de você também avaliar o aluno e inserir, mostrar que existe uma maneira lúdica de se aprender a gramática e também começar a despertar o interesse deles. Eu acredito que, por meio do jogo, tem essa questão do lúdico, de despertar o interesse deles, começarem a se interessar um pouco mais pela gramática e também aprender de uma maneira mais dinâmica. Não significa que a gramática, as regras não sejam importantes, não é isso. É identificar o problema, essas questões, a falta de interesse deles e como que solucionar isso.
Essa é a minha proposta.